logo esse tempo acabará, a porta da graça se fechará, Cristo sairá e trocará as suas estolas sacerdotais por roupas de vingança e virá para pisar o lagar. Leia comigo o versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também o que, a igreja? Uma foice afiada. Saiu ainda do altar, igreja, do santuário. Apocalipse 8, verso 3 fala, do altar que se encontra diante do trono. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz, veja algo solene, ele fala com grande voz, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, o que, igreja? Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Por quê? Porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar, do vinho da fúria do Deus Todo-Poderoso. Feliz sábado? Feliz sábado, o sermão desta manhã, a ira do Cordeiro. Qual é o título do sermão, igreja? Antes, porém, de começarmos o nosso sermão, como meu hábito e meu costume, quero, pois, lembrar-vos, embora vós já estejais cientes, dos 3 favores que eu sempre peço. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus, Bíblia na mão, celular, modo avião. Eu estava observando aqui, enquanto a Lourença cantava, os olhares dos pais. A mãe cantando e o pai só sorriso. Da forma que o pai se agradou da filha, também Deus se agrada dos seus filhos quando somos obedientes. Ou vocês acham que Deus não se agrada das nossas obras? Você já leu o que Deus falou sobre Jó, em Jó capítulo 1 e capítulo 2? Porque ninguém há na terra como Jó, ninguém. Deus encheu a boca para falar de Jó. Faça reverência na casa de Deus e Deus se agradará da sua reverência. Favor número 2, eu quero que vocês orem por mim enquanto eu estiver pregando. Uma oração simples dizendo, Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a sua mão, tocou minha boca e disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu não dirigi de tão longe para apresentar o que eu penso. O que eu penso não é relevante neste momento, apenas o assim diz o Senhor. Terceiro e último favor, eu peço que vocês pensem enquanto estiverem escutando. Não apenas escute, mas pense, porque nós sabemos que servimos um Deus de razão. Muito bem, ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, estamos na tua casa, mais uma vez, para glorificar o teu nome. Logo, esta reunião acontecerá no céu, e acontecerá que de um sábado a outro, e de uma lua nova a outro, todos virão te adorar no teu santo monte, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 10, que ainda é necessário que profetizeis a multidões, nações, povos e línguas. E aqui estamos, ó Pai, para abrir a tua palavra e estudá-la. Sabemos que vivemos em um tempo delicado, vivemos nas últimas gerações dessa terra, logo o céu se abrirá, Cristo voltará com poder, majestade, alarido e clangor de trombetas. Senhor, nos prepare, Senhor, para que esse dia não nos pegue de despercebidos, que possamos olhar para o céu e dizer, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Eu te peço uma bênção, ó Pai, dobrada para todas as crianças, uma bênção também para mim, que o Senhor me abençoe neste momento e o Senhor me use sem nenhuma resistência. Também peço que o Senhor coloque os seus anjos poderosos, como a Bíblia diz no capítulo 1 de Hebreus, como ministros, ó Pai, para permear esse prédio, esse edifício, de qualquer interferência diabólica, ó Pai. Coloque os seus anjos poderosos para que a mensagem seja pregada e que frutos cresçam e germinam para toda a eternidade. Nos ajude a entender que amor
sem justiça não é amor. Ao estudarmos esse sermão, a ira do Cordeiro, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, título do sermão, a ira do Cordeiro. E eu quero que você veja que Jesus Cristo é amor, mas Jesus Cristo também é justiça. Jesus Cristo é graça, mas Jesus Cristo também é retidão. Livro de Lucas, capítulo 18. Nós veremos que muitas vezes Cristo se cala, e que nem todas as orações são respondidas. Algumas pessoas acreditam que todas as orações são respondidas. Não, algumas orações são reprovadas. Algumas orações são abomináveis. Algumas orações não são respondidas. Lucas, capítulo 18, lendo a partir do versículo 9, quando encontrar, diga amém. Amém? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e o quê? E desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava como igreja, de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E como eles descrevem os homens? Roubadores e o que mais? Injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Que ousadia, que desdenho. Nem ainda como este publicano jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo que a igreja: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será, e aquele que se humilha será exaltado. Muito bem, você conhece muito bem essa parábola. A Bíblia narra 2 homens com muitas similaridades. Nós vemos muitas coisas semelhantes nesse texto. Aqui nós vemos 2 homens com o mesmo propósito, indo para o mesmo lugar. 2 homens com o propósito de adorar. 2 homens que subiram para o templo. Cristo respondeu à oração de um, porém Cristo se calou para o outro. Me escute com muita atenção. Neste sábado existem milhares de adventistas que, como você acordou, que como você se vestiu, que como você está agora sentado num templo, e alguns sairão da igreja justificados, enquanto outros sairão ainda sem ser justificados. Alguns nesta manhã descerão para casa justificados, enquanto outros descerão não justificados. Não cabe a mim saber quem descerá para casa justificado ou não, eu não sei. Deus é o único onipotente que pode sondar o coração de cada pessoa, mas fato é que a adoração deve ser verdadeira, o batismo deve ser verdadeiro. A Bíblia diz em Atos capítulo 5 que o Espírito Santo só é dado àqueles que o obedecem. E existem muitas pessoas que clamam ter o poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é dado para pessoas que estão em deliberada desobediência. Não existe profeta, apóstolo, pastor, padre. Não existe nenhuma pessoa que alega estar cheia do Espírito Santo em deliberado quebra dos mandamentos de Deus. Nenhuma pessoa em adultério está cheia do Espírito Santo. Nenhuma pessoa cheia de si mesmo como fariseu está cheia do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez. 2 homens com o mesmo propósito, indo para o mesmo lugar. Uma oração foi atendida, enquanto Cristo calou-se para o outro. Nem todas as orações são atendidas. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías, vá lá rapidinho, porque nós temos muitos textos bíblicos para analisar nesta manhã, e o tempo passa muito rápido. Livro de Isaías, capítulo 1, o Evangelho do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 1, lendo a partir do versículo 15. Você é adventista do 7º dia, então, por favor, ache rapidamente o versículo. Todos encontraram? Amém? Pelo que, quando estendeis as mãos,
escondo de vós os olhos. Escute microscopicamente. Sim, quando multiplicares as vossas o quê? Orações, não as ouço. Aqui nós vemos Deus reprovando, rejeitando a oração do seu povo. Nem todas as orações são atendidas. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Por quê? A culpa é de Deus? Não. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos. Leia as últimas 5 palavras. Cesse de fazer o... Leia as 5 próximas palavras do outro versículo. 17. Aprenda a fazer o... Meu amigo, me escute com atenção. A obra da redenção, da salvação, a obra da restauração humana requer e é exigida por Deus uma cooperação do ser humano. O cristão deve fazer esforços extenuantes para que a graça divina se alie ao esforço humano. A graça não foi barata. E a graça só é mostrada na nossa vida por obras. E isso nós falaremos nesta manhã. As orações não são atendidas de algumas pessoas por causa das obras dessas pessoas, irmãos. E muitas pessoas são obtusas, meio despertas e não entendem a solenidade desse tema importante de obra e graça, de fé e obra. Algumas pessoas acreditam que Cristo fez tudo e não é requerido uma obediência a Deus. Mas não é assim. As obras são determinantes na vida do cristão. Sabemos que os ímpios serão julgados, cada um de acordo com as suas. Sabemos que Deus há de trazer todas as obras. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E Deus disse 4 coisas que os israelitas deveriam fazer. Nada no tocante a Deus, tudo em tocante ao seu povo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, e cesse de fazer o mal. Me escute com atenção, Cristo não fará por você aquilo que compete a você a fazer. Deus nos deu o poder da escolha, e a nós compete exercê-la. Muito bem, você está em Isaías, sim? Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Volte para Lucas. Lucas, capítulo 23, nós veremos um outro exemplo de Cristo calando-se a uma outra pessoa. Cristo é amor, mas Cristo também é justiça. Nós precisamos entender que Cristo é justiça. Aliás, vocês sabem quem será a pessoa da divindade responsável pela destruição dos ímpios? Você está em Lucas, sim? Me perdoe, eu vou pedir para que vocês vá para o último livro da Bíblia. A gente já volta em Lucas. Vá para Apocalipse. Eu fiz uma pergunta, se vocês sabem quem é a pessoa da divindade responsável pela destruição dos ímpios. Quem será? Aquela pessoa que pisará o lagar. Vamos descobrir? Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 é um capítulo que todo adventista deve saber a sua interpretação, por se tratar do núcleo do grande conflito dos últimos dias. Apocalipse 11, até o seu início, Apocalipse 1, trata-se da parte mais histórica do livro do Apocalipse. Apocalipse 12, 13 e 14, narra o grande conflito, e Apocalipse 15 até o capítulo 22, as coisas que hão de acontecer. Apocalipse 15, o fechamento da porta da graça. 16, narra as pragas que cairão. Apocalipse 17 até o Apocalipse 19, o juízo da grande meretriz. Apocalipse 20, o milênio. Apocalipse 21 e 22, a cidade nova. Então, o núcleo do Apocalipse é Apocalipse 12, 13 e 14. Todo adventista deve entender as 3 mensagens angélicas. Mas eu quero ler um contexto que aparece após essa mensagem. Nós pregaremos a verdadeira mensagem. Nós pregaremos o alto clamor. E nós prepararemos o campo para a seara. E quando o campo estiver preparado para a seara, nós veremos o que nós leremos agora. Qual o livro que eu disse? Qual capítulo? 14, vocês estão fracos, vamos lá. Qual versículo? Não falei ainda, estão prestando atenção, muito bem. Versículo 17, amém? Amém ou misericórdia? Amém.
Então saiu do santuário que se encontra no céu. Só fazer uma regressão. Algumas pessoas acreditam que não existe um santuário celeste. E eu louvo a Deus, gente, eu sou tão feliz por participar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu só escutei um amém só. Muito feliz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, verso 1, que o essencial das coisas que temos crido é que possuímos tal sumo sacerdote Jesus, que se assentou à destra da majestade no trono à direita do Pai, e adentrou o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Cristo neste momento adentrou o verdadeiro tabernáculo celeste. E as pessoas não entendem essa doutrina tão importante do livro de Hebreus e do livro do Apocalipse. Apocalipse 11, verso 19, a Bíblia diz, abriu-se então o santuário no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, vozes e grande saraivada. João, no último livro da Bíblia, ele viu os 10 mandamentos, a arca da aliança e Cristo no seu santuário. O livro do Apocalipse é dividido em 7 visões, e todas essas visões acontecem no santuário celeste, sabia disso? Talvez um dia aqui eu pregue esse sermão, que chama O Santuário no Apocalipse. Uma outra oportunidade. Continue comigo a leitura e lembre-se disso. Existe um santuário celeste. Cristo, desde 1844, adentrou o lugar santíssimo, e ele faz o trabalho mais solene em prol da raça humana. Ele intercede por você e por mim, mas logo esse tempo acabará, a porta da graça se fechará, Cristo sairá e trocará as suas estolas sacerdotais por roupas de vingança, e virá para pisar o lagar. Leia comigo o versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também o que, a igreja? Uma foice afiada. Saiu ainda do altar, igreja, do santuário. Apocalipse 8, verso 3 fala, do altar que se encontra diante do trono. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz, veja algo solene, ele fala com grande voz, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, o que, igreja? Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Por quê? Porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui nós vemos o diálogo de 2 anjos, um anjo com a foice afiada e um outro anjo que sai do altar. Porém, no texto, nós não conseguimos identificar a pessoa responsável por pisar o lagar. Irmãos, nesta seara, há a seara e há a ceifa. A seara vai recolher todos os santos para o celeiro de Deus. A ceifa vai recolher todos os ímpios para que eles sejam pisados e destruídos no lagar. Então o texto mostra o diálogo de 2 anjos. Um que tem a foice afiada e outro, esse anjo cuja sua voz é potente, e ele dá um brado, toma a tua foice afiada e ceifa. Este anjo que tem autoridade sobre o fogo, que sai do altar, este anjo pede para o outro ceifar, colher os ímpios. E então nós vemos que o lagar é pisado, e sobe sangue até os freios dos cavalos, mas nós não conseguimos identificar quem foi a pessoa que pisou o lagar. Será que foi alguns dos anjos que pisaram o lagar? Vamos lá então para Apocalipse 19 para obter essa resposta. Me desculpe, eu estou fazendo uma regressão aqui no sermão, mas é muito importante entendermos isso, um princípio bíblico, que Cristo é amor, mas Ele também é justiça. Aliás, se você ler todo o capítulo 25 de Êxodo, você verá as recomendações de Deus para a construção da arca da aliança. O versículo 10 fala que existia quantos querubins sobre a arca da aliança? 2. E eles olhavam para onde? Para o lado, para cima ou para baixo? Para baixo, para a glória de Deus, o Shekinah. Por quê? Porque o trono de Deus é o quê? Misericórdia e justiça. Me escute com atenção, amor verdadeiro não é amor sem justiça. O amor, para ser verdadeiro, deve ser um amor justo. Por isso Deus se gloriará na destruição dos ímpios. Imagina se o pecado durasse para sempre. Misericórdia. Apocalipse capítulo 19, todos encontraram?
lendo a partir do versículo 11. Vamos lá, Pedro? Amém? Lendo a partir do versículo 11, amém? Eu estou escutando ainda o barulho das páginas. Vamos ler então. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama... Qual é o nome do cavaleiro, igreja? Ah, que coisa linda, vocês falaram alto dessa vez, obrigado. Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Ah, que coisa linda, Jesus Cristo, na sua cabeça há muitos diademas. E a Bíblia fala que ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Sabia que Cristo receberá um nome? Sabia disso? Como nós também receberemos um novo nome. Você sabia que depois que Cristo deu a sua vida por nós, o amor do Pai aumentou pelo Filho? Eu não sei explicar como isso pode acontecer, mas a Bíblia fala que sim, que o amor do Pai aumentou pelo sacrifício de Cristo. Quanto amor Cristo nos mostrou. E eu convido todas as pessoas que não têm nenhum compromisso nessa tarde, a salvo aqueles que darão estudos bíblicos, a participar conosco do culto de Warabelry. O Juninho e a sua esposa Mari se batizarão. Que amém fraco. Parece que foi ontem que eu estive aqui, mas já foi ano passado, quando eu preguei sobre Apocalipse 17, um sermão profético, e a irmã Mari aceitou um apelo para o batismo. E, irmão, se dedicou muito no estudo dos dois, viu? Toda quinta-feira fizemos o estudo ouvindo a voz de Deus, e agora eles selarão a vida deles junto com Cristo. Amém? Continue comigo a leitura. A Bíblia diz, desde o início, sem interrupção agora, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, lembre-se da pessoa de Jesus Cristo. Vá para o culto hoje, lá em Warabelry. Eu vou falar sobre o sacrifício de Cristo, um sermão que chama Estou em Dor, e as horas finais de Cristo. Você deve entender por que Cristo terá um nome acima de todos os outros. Por que o amor do Pai se aumentou por Jesus Cristo? Vá ao sermão de hoje e você entenderá. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A Bíblia diz, irmãos, isso é sensacional, escute comigo microscopicamente esse verso. A Bíblia diz que os seus olhos são chamas de fogo. Jesus Cristo é a luz desse mundo, e sem Ele nós nada podemos fazer. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Está vestido com um manto que? Tinto de tinta? Tinto de quê? Por que será, irmãos? Por que será que ele está vestido com um manto, uma roupa? Porque nas inferioridades das vestes de Cristo está suja de sangue, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Que coisa maravilhosa, que lindo! O seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos. Que glória, que plenitude! Uau, que poder! Ele é o comandante dos exércitos, e o exército celeste todos seguem o seu líder. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, leia esse texto microscopicamente, com muita atenção, e sai da sua boca, o quê? Uma espada afiada. Qual que é a espada afiada de Cristo? A palavra de Cristo revelada, a Bíblia. E pela palavra de Deus os mortos serão julgados. Todos os mortos, desde Adão, serão julgados de acordo com os 10 mandamentos. A lei da liberdade. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Muita atenção agora. E pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse último texto identifica duas pessoas da divindade. Quais são essas duas pessoas? Um é o dono do lagar e o outro pisará o lagar. Ficou fácil agora, não ficou? Deus e Jesus Cristo. E Cristo pessoalmente pisará o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você sabia isso? Que Jesus Cristo destruirá os ímpios? Sabia? Muitos acreditam ser Deus o Pai. Jesus Cristo, o mesmo cordeiro manso, que tentaram empurrá-lo de um penhasco, que clamaram, desça da cruz, aquele cordeiro que bateram e ele não respondia e não revidava, este mesmo Jesus Cristo manso,
que muitos do mundo aí, não cristãos, até confundem como bobo, uma palavra bem pejorativa. Esse Cristo manso, Ele mesmo destruirá os ímpios. Mas André, que Jesus é esse? Eu digo-vos que é o mesmo Jesus Cristo do Antigo Testamento. E essa foi uma das razões que Martinho Lutero queria descanonizar o livro do Apocalipse. Ele não entendia como a graça e a justiça casavam-se e se beijavam. Ele não conseguia entender esse Jesus Cristo que pisava o lagar como o mesmo Jesus Cristo que salvou e redime. Me escute com muita atenção, vou falar uma terceira vez: amor sem justiça não é amor verdadeiro, e o mal deve cessar. Cristo nos dá uma chance, a você, a mim, a todos que estão aqui, ao fariseu, ao publicano, a todos os adventistas e aos não cristãos, mas todos devem responder ao chamado de Deus. Deve haver uma resposta à graça divina, e essa resposta só você pode dar. Sabe por quê? Eu já citei aqui, acho que mais de uma vez, o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 4, na página 233, parágrafo 4, que o Evangelho lida com indivíduos. Cada pessoa deve estar convencida por si mesma e convertida por si mesmo. Cada pessoa deve aceitar a verdade por si mesmo e vivê-la por si mesmo. Ninguém pode fazer essa obra por procuração ou submerger a sua individualidade na do outro. Individualidade. E todos compareceremos diante do tribunal de Deus, todos, sem exceção. E ali, meu amigo, sua esposa, o seu filho, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, a sua tia, a sua querida avó que te criou nos caminhos de Deus, não poderá responder por você. Agora sim, ficou claro que Jesus Cristo é justiça? Ficou claro, igreja? Vamos voltar então para Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas, uma história muito conhecida. Era para ser uma conversa, mas acabou sendo um diálogo, porque um dos malfeitores não fez o que é requerido de Deus para que Deus possa o salvá-lo, para que Deus possa salvar. Lucas, capítulo 23, lendo a partir do versículo 39. Amém? Lucas, eu ainda estou escutando as Bíblias. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Ore comigo. Senhor Deus e Divino Pai, quero te pedir uma bênção a todas as pessoas que nos acompanham via YouTube, via Instagram. Senhor Deus, proteja essas pessoas cuidadosamente. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso e ninguém é semelhante a Ti. Dá-me a porção do Teu Espírito Santo, para que eu fale com simplicidade e clareza. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 23, verso 39, amém? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não é tu o Cristo? Irmãos, essa é uma frase ou essa é uma pergunta? Aparece para você aí um ponto de interrogação e de exclamação. Pergunta. Veja, ele está começando o diálogo. Não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem a menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pergunta: onde Jesus estava quando ele disse isso para o ladrão à sua direita? Onde Jesus estava? Na cruz, muito bem. Jesus estava morrendo por quem ali na cruz? Todos os malfeitores, concordam? Todos os anciões, todos os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, o ladrão da direita e o da esquerda, e por você. Mas Jesus conversou com quantos dos ladrões? Um. Aquele o qual começou o diálogo, Cristo se calou. E você pode ler todos os evangelhos, e você não verá nenhum diálogo, nenhuma resposta, da mesma forma como Cristo se calou perante Pilatos. Foi da mesma forma que Cristo calou-se perante o ladrão do lado esquerdo. Mas Cristo amava ambos, por isso Cristo não desceu da cruz,
porque se Cristo descesse da cruz, a nossa esperança de salvação seria nula. Nula. O mesmo amor que Cristo tinha pelo ladrão da esquerda, Ele também tinha pelo ladrão da direita. Então por que Cristo respondeu um e calou-se para o outro? Porque um fez aquilo que é requerido do pecador, para que a divina e salvífica graça de Deus possa transformar a vida da pessoa. Um respondeu o chamado de Deus e o outro não. Meus irmãos, Deus nunca salvará uma pessoa que não quer ser salva. Deus nunca castrará a nossa liberdade. E nós precisamos entender isso hoje. Cristo quer te salvar, Ele vai te salvar e Ele pode te salvar. Ele tem todo o poder necessário na terra e no céu para te salvar, mas Ele só fará se você o permitir. Mas a entrega deve ser total, a renúncia deve ser completa, porque um pouco de fermento, complete o verso, Gálatas 5:9, leveda toda a massa, o menor dos pecados, consistentemente acariciado, acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho. A entrega deve ser total, a vida deve ser santa, para que Cristo haja na nossa vida. Respondeu o chamado divino, e o outro caçoou daquele que o poderia salvar. Vai para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, título do sermão, a ira do Cordeiro. Mateus capítulo 27, verso 38. Irmãos, essa história, ela é sensacional, uma das histórias preferidas minhas da Bíblia, porque nós vemos como Cristo foi capaz de salvar o ladrão da direita. Ou vocês acham que o ladrão era uma pessoa boa, merecia? Você acha de fato que ele tinha algum mérito para ser salvo? Você vai se surpreender com o que você vai aprender sobre o ladrão da direita. Será que o ladrão da direita sempre acreditou em Cristo Jesus e pediu: salva-me quando vier no teu reino? Parece um adventista do sétimo dia falando: Maranata, me salve, Senhor, quando vier com a tua glória. Será que ele sempre obedeceu a Cristo? Vamos então estudar Mateus capítulo 27, a partir do versículo 38, amém? E foram crucificados com ele quantos ladrões? 2, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, cumprimento do Salmos 16, meneando a cabeça e dizendo, o quê? Salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, faziam o quê? Escarnecendo diziam, veja, então já vemos que aqueles que passavam, porque a crucificação era algo público, escarneciam de Cristo. Os anciões, os principais sacerdotes e os escribas também zombavam de Cristo. E como que eles zombavam? Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Agora leia microscopicamente comigo o versículo 44. Veja, então até aqui nós vemos o que? Vamos recapitular. Quantas pessoas aqui zombavam de Cristo? Todo mundo. Os anciões, os líderes religiosos, os escribas, os anciões já falei, os sacerdotes e todos os que passavam, blasfemavam dizendo, és filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo, verdade? Estamos em concordância aqui? Agora o verso 44, veja comigo. E os mesmos, qual que é a próxima palavra? Impropérios. O que significa a palavra impropérios? Escarnecer, zombaria, desdenho, murmuração. E os mesmos impropérios diziam também quem? O ladrão? Está no singular ou no plural? Os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões zombavam de Cristo, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E essa é uma prova fiel, uma prova fidedigna da Bíblia, que Cristo pode salvar qualquer um. Não importa quem você é, o que você fez com Cristo Jesus, Ele ainda pode te salvar. E por isso aqueles que são chamados das trevas para a maravilhosa luz, aqueles que como eu um dia já fui um eficaz servo de Satanás, mas como um tição fui tirado do fogo, são aqueles que tentam em tudo na sua vida honrarem a Cristo.
porque o poder de salvar de Jesus Cristo é incompreensível. Ele salvou uma pessoa que zombava dele. Se uma pessoa zomba de mim na minha cara, eu não quero mais nunca ver a pessoa na vida. O ladrão zombava de Cristo, o Rei do universo, aquele que lhe deu a vida. E mesmo assim, Cristo salvou. E por que Cristo salvou? Duas coisas. Primeiro, porque Jesus Cristo tem a graça e o poder de salvar. Segundo, porque o ladrão acordou e na pessoa de Jesus Cristo ele viu o Rei do universo. Ele respondeu o chamado enquanto o outro não respondeu. E eu vou falar de novo, Cristo requer de nós a cooperação humana na obra da santificação. Não é as suas obras que vai te salvar, mas serão as suas obras que mostrarão para Deus que você quer ser salvo. Então nunca mais bata no peito dizendo, eu louvo a Deus porque Cristo fez tudo e eu não preciso fazer nada. Não existe isso. Cristo não fez tudo, Cristo fez tudo que Ele precisava fazer e fez com perfeição, mas tem um papel que você e eu devemos desempenhar. Ao contrário, todos seriam salvos, até o ladrão da direita e todos que se escarneciam de Cristo. A graça só é graça quando ela é aceita e frutos são vistos na nossa vida. A nossa amada serva do Senhor, no livro Serviço Cristão, na página 258, disse essas palavras: aqueles que não fazem esforços decididos, mas simplesmente esperam que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. E alguns adventistas são assim. Não tem interesse em dar estudo bíblico, não tem interesse em amar ao próximo, e talvez a porta da graça já está prestes a fechar, para ele, porque a porta da graça também se fecha individualmente, como fechou para Saul, como fechou para Judas, e como fechou para todo Israel. Judas versículo 6, milhões de pessoas pereceram, antes do tempo determinado de morrer. Muitas pessoas esperam o derramamento do Espírito Santo, o primeiro sinal profético do Apocalipse, para empoderar a sua igreja para pregar as 3 mensagens, e principalmente a 3ª mensagem angélica. Eles esperam o derramamento do Espírito Santo, e dizem, quando o Espírito Santo vier, eu prego. Não vai acontecer assim. O Espírito Santo só será derramado naqueles que já vivem uma vida única com Cristo, uma vida unida com o nosso Senhor. Não existe varinha mágica com Deus. Para estar com Cristo lá, precisa estar com Cristo aqui agora. E aqueles que querem ser santos no céu, precisam primeiro ser santos na terra, porque os nossos traços de caráter não mudam. Agora é o preparo, irmãos. Nós não preparamos para a vitória cometendo fracasso. É ok fracassar, mas a vida cristã é vida de recomeçar, de votos, de aliança com Deus. Se quebrou, volte, não perca tempo. A vida cristã é vida de santificação. Me escute com muita atenção, você não pode se salvar, eu não posso me salvar, mas algo é requerido de mim para que a salvação aconteça. Você não pode se salvar, você não pode consertar a cavidade no seu dente, mas algo é requerido de você para que o seu dentista conserte a sua cavidade. Você deve ir ao dentista. E é assim também que funciona com Deus. Ellen White também escreveu Review and Herald. O dia era 30 de outubro, o ano 1888, parágrafo 3, ela diz o seguinte, escute com muita atenção essas palavras: na obra da salvação e da restauração humana, Deus requer a cooperação do homem. Não é a cooperação do homem que vai salvar, mas Deus ele requer isso. Na obra da salvação e da restauração do homem, Deus requer a cooperação. O cristão deve colocar esforços, olha o que ela vai dizer agora, o cristão deve colocar esforços extenuantes, e Deus unirá a graça divina, mas o seu esforço humano. Escute, por favor, a voz do Espírito de profecia e abra o seu coração para isso. Vou repetir o final dessa citação. O cristão deve fazer esforços extenuantes, como Paulo, que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão. Pare com isso de deixar o pecado te dominar. Você domina a tentação. Uma tentação não significa que necessariamente você precisa pecar. Tentações são convites que você pode dizer sim ou não.
Paulo reduziu o seu corpo, esmurrou o seu corpo, reduziu a escravidão, e a consciência racional de Paulo colocou sobre a rédea a sua natureza carnal. Você tem uma natureza carnal, eu tenho uma péssima natureza carnal, e só Deus pode me ajudar a dominar e vencer esse velho homem. Na mesma página, Review and Herald, página ano 188, desculpa, é uma revista. Agora no parágrafo 4, ela vai dizer o seguinte: a ideia de que o homem só precisa crer, não tem algumas pessoas assim que dizem isso? A ideia de que o homem só precisa crer e nada mais é uma falácia e uma perigosa doutrina. Na mesma citação, agora no parágrafo 8, aqueles que assumem a posição de que Cristo fez tudo, escute com muita importância, esse aqui é o mais importante, aqueles que assumem, eu já conheci pessoas que batem no peito dizendo, Cristo fez tudo e eu não preciso fazer nada. Aqueles que assumem a posição de que Cristo foi tudo e que não precisamos obedecer os requerimentos de Deus, não terão a vida eterna. Assim ela termina a sua citação, ela disse que aqueles que pensam assim, não terão a vida eterna. Aqueles que possuem a compreensão de que Cristo fez tudo e que não precisamos obedecer os requerimentos de Deus, não terão a vida eterna. Como eu disse, Cristo não fez tudo, Cristo fez tudo que Ele precisava fazer, e tem um papel que você e eu precisamos desempenhar. Deve haver uma resposta à graça divina, e a Bíblia, ela é cheia de exemplos como estes. O Túlio citou Mateus capítulo 11, vinde a mim, a promessa é que a pessoa será aliviada, mas é um convite, você pode rejeitá-lo ou não, você pode vir a ele ou não. Leia 1 João, todo o capítulo fala se isso e se aquilo, o versículo 9, se confessarmos, você deve fazer a sua parte, se. Todos nós conhecemos Apocalipse capítulo 2, verso 10, eis que estou à porta e... Agora veremos duas obras, se alguém ouvir, mas só ouvir não adianta, porque muitos ouvem, mas não praticam. Mas se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deve haver uma resposta, ou ao contrário, a graça é barata. Irmãos, nós não precisamos da ajuda de Deus para ir para o inferno, precisamos da ajuda de Deus para ir para o céu. Nós não precisamos nem da ajuda do diabo para ir para o inferno, porque se o diabo morresse hoje, ainda as pessoas pecariam esta noite. O pecado é um convite, e você pode sair daqui decidido a se santificar, decidido a parar de pecar. Esse pecado que você treme no banco, e que só você conhece Deus, esse pecado acariciado, você pode rejeitar esse pecado, você pode lutar contra esse pecado, você pode conscientemente rejeitar essa maldição na sua vida. Aqueles que assumem a posição de que Cristo fez tudo e que não precisamos obedecer os requerimentos de Deus, não terão a vida eterna. No livro Fé e Obras, agora a serva do Senhor conduzindo uma amorosa repreensão a A.G. Jones, que foi um dos pioneiros da igreja adventista, um grande pregador, mas que em um certo ponto falava graça e graça, de forma que as obras não eram importantes. E ela, conduzindo essa amorosa repreensão, disse para ele, no livro Fé e Obras, página 99, parágrafo 1, preste muita atenção: há condições, veja as condições de Deus, há condições para recebermos a santificação, a salvação, a justificação e a justiça de Cristo. Seis o que quereis dizer, mas deixais uma impressão errada nos espíritos. Conquanto as boas obras não possam salvar ninguém, também nenhuma única alma estará no céu sem as boas obras. Deus nos salva sobre essa condição. Escute, qual condição Deus nos salva? Deus nos salva sobre essa, é uma condição, não é essa condição que nos salvará, é Cristo e o sangue de Cristo na cruz que nos salva. Eu não estou pregando aqui salvação por obras, a cruz do Calvário é o maior argumento contra a salvação por obras, mas há um papel que precisamos desempenhar.
Deus nos salva sobre uma condição: que peçamos se queremos receber, que busquemos se queremos encontrar e que batemos se queremos que a porta a nós seja aberta. E nesta manhã eu quero que você saia daqui juntamente comigo, determinados a honrar a Deus com os nossos dons. Irmãos, a condição da salvação é obediência. Vou repetir, talvez alguns discordem de mim, mas eu vou repetir, porque eu tenho convicção nisso, e seria hipócrita se não pregasse assim. A condição, preste atenção, é a condição, não é o que vai te salvar, mas a condição para a salvação é obediência. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, e haverá milhares de cristãos, haverá também muitos adventistas, que entrarão no inferno, com o rosto surpreso, por acreditarem que Cristo fez tudo, e que nada era exigido dele. Deus exige de nós, irmãos, muito. Ele quer um coração novo, uma vida nova, lábios puros, mente santa, homens e mulheres que não se compram e não se... Você conhece muito bem isso. Eu não quero aqui chover no molhado. Vocês são adventistas de muitos anos. Há algo que você e eu precisamos fazer. Se assim não for, todo mundo seria salvo. Mas o inferno é um lugar que haverá ranger de dentes e grande angústia. Por quê? Por falharem em responderem à graça divina. 1 João capítulo 3, parece com João 3,16. 1 João capítulo 3, versículo 23, Deus nos mostra o seu mandamento. 1 João capítulo 3, eu quero colocar o intelecto de vocês a testes, e eu confio que vocês passarão, por favor não me desaponte. 1 João capítulo 3, o versículo ao versículo 23, amém? Ora, o seu, qual que é a próxima palavra? Mandamento, irmãos, é um mandamento. Ora, o seu mandamento é este. Qual que é o mandamento de Deus? Que creamos em quem? No seu Filho. Quem que é esse Filho? Jesus Cristo, pare por aí. Ora, o mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho. Muito parecido com João 3,16. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta: se Deus te deu um mandamento para crer em Cristo Jesus, e você creu, o que você fez? Obedeceu. É simples assim. Não é você ter obedecido que vai te salvar, mas isso mostrou para Deus que você quer ser salvo. E é assim que funciona graça e obra. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, para todo aquele que o obedecer. Também é correto dizer, porque quando eu criei, eu obedeci ao mandamento de Deus. Para todo aquele que o obedece, não pereça. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Viu o Cordeiro de Deus em pé sobre o quê? Sobre o monte Sião, e com ele quantos? 144.000, tendo sobre a sua fronte o seu nome e o nome do seu Pai. Por que a fronte? Pessoas decididas a guardar os mandamentos de Deus. O próprio texto, na continuação, descreve as características dos 144.000. São aqueles que cantarão um cântico que só eles cantam, diante dos 4 anciões, diante dos seres viventes, dos 24 anciões, dos 4 seres viventes de todo o céu. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e não se achou dolo, mentira na sua boca. Pessoas fiéis à lei de Deus, que não mentem. Pessoas que amam os mandamentos de Deus. Leia o versículo 12 comigo desse capítulo. Aqui está a perseverança dos santos.
Os que guardam os mandamentos de Deus. Esse texto fala do versículo 1. Os 144 mil em pé sobre o monte Sião. Estes, irmãos, que adotarem uma vida de disciplina, uma vida baseada na palavra de Deus, de abnegação, renúncia, sofrimento, estes estarão em pé. E a palavra em pé significa honra, significa justiça, significa os méritos de Cristo na nossa vida, e nós estaremos em pé diante do Cordeiro. Por favor, não queira você faltar ao céu, será algo espetacular. Será, irmãos, à meia-noite, será à meia-noite que Deus decidirá livrar o seu povo. Estando os ímpios em zombaria, subitamente aparecerá o sol, brilhando em sua força. Tudo sairá do seu curso natural, os rios deixarão de correr, nuvens grandes e pesadas subirão e chocarão uma a outra. Mas então haverá um lugar claro, de uma glória plena, da onde sairá a voz de Deus, semelhante às muitas águas. E Deus ali fará um concerto eterno com 144 mil. Haverá um grande terremoto. Todos aqueles que dormem na mensagem do terceiro anjo, minha tia Ivete, minha avó Francisca, todos aqueles que descansam o bom sono dos justos ressuscitarão, mas não como os ímpios, com um corpo incorruptível, com um corpo santo, e eles contemplarão a glória de Cristo. Aqueles que muito sofrem, muitos serão honrados. Mas primeiro precisamos sofrer aqui, irmãos. José passou pelo crivo, passou pelo sofrimento da escola de Deus, 10 anos numa prisão. Jó perdeu toda a sua família, toda a sua riqueza, os seus bens. Os discípulos abandonavam tudo e família por amor ao nome de Cristo. E Deus permite que o fogo da aflição nos consuma a escória, a fim de separar o imprestável do valioso, a fim de que o metal puro possa brilhar. Nos últimos dias, Deus nos passará de um lado da fornalha para o outro, irmãos, para provar o nosso verdadeiro valor. Nós não conseguimos ser fiéis a Deus no tempo de bonança e liberdade religiosa. Como seremos no tempo de perseguição? É insanidade pensar isso. Como eu disse, você não se prepara para a vitória cometendo falhas e percas e percas e percas. Urgentemente precisamos de uma reforma. E eu quero convidá-lo a reformar comigo. Escutaram o sermão? Entenderam a mensagem? 2 homens, com o mesmo interesse, com o mesmo propósito, indo para o mesmo lugar. 2 homens, crucificados pelo mesmo motivo, do lado de uma mesma pessoa. Cristo respondeu à oração de uns, e Cristo rejeitou a oração dos outros. Eu quero terminar com um apelo racional. Nenhum problema de se emocionar, mas o culto é racional. Lembre-se disso. Quando Cristo vier, não haverá sermão, não haverá apelo, haverá juízo. Agora você pode tomar essa decisão, porque ainda é tempo. Por isso a Bíblia não trabalha com amanhã. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais. Seu coração está duro, peça a Deus que amoleça. Porque é Deus, ou será que nós ignoramos as riquezas da bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Nós não podemos ajudar a Deus a fazer a parte dele, mas Ele nos ajuda a fazer a nossa parte. Porque ninguém pode ser salvo, ninguém pode ir para o céu sem um arrependimento sincero. E Deus que nos conduz ao arrependimento, a bondade de Deus, até o arrependimento vem de Deus. Há alguém aqui nesta manhã que, como eu, quer dizer: Senhor, eu nesta manhã quero fazer um voto com o Senhor, a viver uma vida santa ao seu lado. Deixe-me ver a sua mão direita. Lembre-se que isso está sendo registrado no céu. Todos levantaram a mão. Um voto que você está fazendo com Deus. Rodrigo, estou muito feliz que você se batizou. Você e sua esposa, parabéns. Quantas vezes você veio aqui na frente no apelo, não é verdade? Sempre o primeiro a decidir vir para o apelo. Aleluia. E nesta tarde, esse casal lindo também se batizará. Há alguém aqui que não se batizou nunca na vida? Por água, não aspersão. O batismo bíblico.
mergulhando em águas. Só uma curiosidade, há alguém aqui que nunca se batizou? Nunca por águas? A Beatriz, a criancinha, a Mari vai se batizar, amém, hoje. Uma outra pessoa? Os 2 amigos ali. Posso orar por vocês? Posso orar por vocês? Quero orar por vocês. Vocês se importariam de vir aqui na frente? Amém, igreja? Vem aqui, por favor. Que pessoas corajosas. Amém. Vem com ela, Cássia, sua amiga. Você que convidou ela, Cássia? Fica do lado dela, dá um abraço nela. Cadê os amigos desses jovens lindos aqui? Vem alguém aqui que conhece eles para dar um abraço, ficar pertinho. Eu quero orar por vocês, tá bom? Qual que é o seu nome, irmã? Cristina. O nome da minha mãe, Cristina. Primeira vez aqui, Cristina? Ah, que bênção. Você é o motivo da nossa felicidade, viu, Cristina? Me perdoe convidá-la para vir aqui. Nós sabemos que no céu será assim, uma grande família. Não é verdade? Então nós precisamos aprender aqui, conviver em união. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar. Deus tem uma casa, tem uma igreja. E você é bem-vindo aqui, o seu lugar é aqui, tá bom? Tá bom, Cristina? E qual que é o seu nome, irmã? Girlene e Wesley. São seu filho, que legal, filho grandão, né? Wesley e Girlene. Eu quero orar por vocês, tá bom? Vamos orar? Tudo bom, mocinha? É sua filha também? Ah, que legal. Quantos anos ela tem? Da idade da minha filha Laura. Você é linda. Você gosta de bailarina, de dar estrelinha, né? De tudo isso, né? Que legal. Você já tinha vindo aqui antes? Já não? Sim. Já veio antes. Muito bem. Vamos orar então? Girlene, Wesley e Cristina. Acertei? E você, eu já vi você aqui já antes. Você está só abraçando, né? É isso aí. Oremos? Senhor Deus e Divino Pai, eu te peço, Senhor, pela vida da Cristina. Ela está aqui, Senhor, a primeira vez. E virá mais, Senhor. Com os olhos da fé, eu acredito que se ela exercer a fé dela, o Senhor a salvará. Porque tudo é possível ao que crê. Senhor Deus, eu quero fazer uma oração com as mãos estendidas por ela agora neste momento. Eu sou falho, Senhor. Há uma multidão de pecado em mim, Senhor. Como Davi disse, apaga as multidões dos meus pecados. Mas aqui estamos, ó Pai, o teu povo, que chama pelo teu nome, pedindo que o Senhor transforme. Transforme, bom pastor, porque o bom pastor, a ovelha perdida salva. Salve essa ovelha, Senhor. A ovelha desgarrada torna a trazer, a quebrada ele liga e a enferma ele cura. Então apacente com justiça a vida da Cristina. Coloca os teus anjos poderosos como labareda de fogo, como instrumentos de salvação na vida dela, ó Pai. Que nenhuma praga chegue à tenda dela, mas que ela seja livrada pelo teu santo nome. Coloque no coração dela um desejo em guardar, em amar a tua lei, em obedecê-lo, Senhor, para que ela, se cair, levante, porque essas coisas o Senhor escreveu para que nós não pecamos, mas se pecarmos, há um advogado, Jesus Cristo reto, o justo, que pode salvá-la, Senhor. Que ela faça, que ela siga o exemplo do ladrão da cruz do lado direito, que viu na pessoa de Jesus Cristo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quero interceder também, ó Pai, pela irmã Girlene e pelo irmão Wesley. Salve essa linda família, juntamente com a pequena mocinha de 7 anos. Senhor, por favor, salve, ó Pai. Escreva o nome deles no livro da vida. E sabemos que o requerimento bíblico para ter o nome lá é o batismo pelas águas. Então eu oro, Senhor. Eu oro que o Senhor coloque no coração deles um desejo de ser batizado. E que o Senhor também os incomode todo o tempo até que este desejo seja concretizado. Que eles sigam o exemplo de todos nós que já fizemos isso aqui. Que eles nasçam da água, nasçam do Espírito, para serem habilitados a morar nas mansões lá do alto. Amém. Abençoe essa família, dê sabedoria para essa mãe, sabedoria para esse filho e para essa filha, para que juntos, Senhor, como uma família forte, unida, sejam inabaláveis, como o cedro do Líbano, plantados para o Senhor e para a glória do Altíssimo. Salva essa família, Pai, não permita que o inimigo a ceife. Nos dê um bom restante de sábado e nos conduza para casa com segurança. Abençoe também o nosso almoço, em nome de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Amém, Senhor. Amém.